Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos no mês de fevereiro de 1858. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou solicitar para o aniversariante da semana vir fazer nossa prece, o nosso querido Tarcísio, né, Tarcísio? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Esse coração tão querido, sempre pronto a auxiliar, né? Ele é aquele que coloca no grupo: meus irmãos, tem uma irmã necessitada, precisando de uma cadeira de roda. Alguém tem? Eu vou lá e pego, né? Uma cama, um colchão. Então, ele está sempre lá para fazer trabalho de médio de transporte. Médio de transporte. Tu ora pra gente, Tarcísio? Vamos orar. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Que esses ensinamentos, Senhor, possam nos modificar para melhor. Que nós possamos entender as Tuas leis, procurar corrigir os nossos erros e sentir constantemente a Tua presença. Sabemos que para sentir melhor a Tua presença é através da oração. E aqui, Senhor, estamos orando para que Tu possa nos orientar, nos guiar, mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido. Obrigado pela oportunidade de estudo que teremos hoje, que possamos assimilar todos os ensinamentos que vamos agora ter. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Carlinha, conta pra gente. Nós estamos em fevereiro de 1858, já iniciamos o artigo O Fantasma da Senhorita Clairon. A senhorita Clairon era uma atriz muito famosa na Europa, tanto na Itália quanto na França. Arranjou esse fã. Ela não deu esperanças para ele, mas ele ficou muito magoado porque ela cortou a ele das relações dela. E ele veio falecer, pediu para ela ir visitá-lo, mas os amigos dela disseram melhor não, e ela não foi. E aí ele ficou magoado. 2 anos depois, aí um dia ela estava jantando com os amigos e ouviu-se um grito no meio da sala. Todo mundo ouviu o grito. Então, é fascinante a história porque várias pessoas ouvem. Depois ouviu-se tiros. A polícia foi chamada. Todo dia, mesma hora, tiros, mas não quebrava a janela nem nada, e todo mundo que estava perto escutava. Então, outro fato interessante, que até a polícia foi chamada. E por último, ela ainda tinha saído com um amigo e disse: chama teu fantasma. Aí, como ele ficou conhecido, o fantasma dela, e ela, por ousadia, invocou o fantasma, e foi um grito tão estrondoso que ela e o amigo chegaram em casa desmaiados. Então ela nem sabe como. E a última vez ela foi se apresentar na festa do aniversário do rei em Versalhes, que é distante, né, 30 quilômetros quase de Paris, e ela falou: pelo menos aqui ele não vai nos atrapalhar. E lá teve o grito também do fantasma dela. Então nós estamos aí nessa parte ainda verificando o fantasma da senhorita Clairon. Acostumada ao meu fantasma, na verdade um pobre diabo que se prestava a pregar peças, não prestei atenção à hora. Interessante que ela é destemida, né? Mas é porque ela só ouvia o barulho, que é desesperador, né? Agora imagina se ela visse. Mas ela é interessante. E ela não tem ideia que é ele, né? Ela tem ideia que é ele. Foi ela que escreveu isso aqui. Ela tem ideia que 2 anos e meio dentro do nosso conhecimento e a sua morte. E ela associou a ele. Ela associou, né? Ela acha que ele é um pobre diabo que se prestava a pregar peças. Não prestei atenção à hora. Como fizesse calor, abri a janela condenada e nos apoiamos, eu e o intendente, no balcão.
Ao soar 11 horas, o tiro fez-se ouvir e ambos fomos lançados no meio do quarto, onde caímos feitos mortos. Retornando a nós mesmos, sentindo que não tínhamos nada, examinando-nos e reconhecendo que havíamos recebido, ele na face esquerda e eu na direita, a mais terrível bofetada jamais aplicada, pusemos-nos a rir como dois loucos. Gente, leva uma bofetada e vai rir. Ela é bem divertida como artista, né? A Clairon, ela levou de boa, porque nós íamos ficar apavorados. Pelo amor... Isso tudo é efeito físico, gente. 2 dias depois, convidada pela senhorita Dumenville para uma festa à noite em sua casa, na Barrière Blanche, tomei um fiacre, uma carruagem de aluguel, às 11 horas, com minha camareira. Fazia o mais esplêndido luar e fomos conduzidas por bulevares que começavam a encher-se de casas. Indaga minha camareira. Não foi aqui que morreu o senhor de S? Segundo as informações que me deram, sim, respondi-lhe, apontando com o dedo uma das 2 casas à nossa frente. Eu acho que ela não sabia, não. Até desses momentos ela imaginava que era um fantasma ou alguma coisa. Eu acho que lá no final da história ela vai saber, talvez, né? Vamos ver. Mas eu acho que ela colocava como um pobre diabo, né? Porque uma assombração. Mas como é ela que escreve a história, e ela já começa falando desse fã, então... Ela fala desse fã, então, mas eu acredito que aqui, porque nessa época aqui, não se tinha conhecimento de vida espiritual, né? Dessa forma. Mas tinha-se o conhecimento de diabo, né? De Satanás, de qualquer coisa assim parecida, né? Fantasma, né? Talvez ela vinha ligar as coisas depois, né? Apontando com o dedo uma das 2 casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro de fuzil que me perseguia. Atravessou nosso fiacre. O cocheiro dobrou a marcha, crendo-se atacado por ladrões. Chegamos à festa, mal refeitos do susto e, de minha parte, tomada por um terror que, confesso, guardei por muito tempo. Mas, com armas de fogo, essa proeza foi a última. Ela quase se mexia. Ela bem que levou na esportiva, mas hoje ela se assustou. Era o tiro, né? A explosão sucedeu um bater de palmas com certo compasso e repetição. Esse ruído, ao qual a complacência do público me havia acostumado, não foi percebido por mim durante algum tempo, mas meus amigos o notaram. Acostumada aos aplausos, ela não fez a notação das palmas, né? Temos espiado, disseram-me eles. É às 11 horas, quase à vossa porta, que ele ocorre. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Ou seja, mais gente ouvindo coisas, não só ela, né? É interessante, né? Que várias pessoas escutam, né? Ouvimos, mas não vemos ninguém. Aliás, ela nem se deu conta. Quem ouviu os outros que falaram para ela, né? Só pode ser a sequência do que antes experimentastes. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei o tempo de duração. Não mais prestei atenção aos sons melodiosos que depois se fizeram ouvir. Parecia a voz celeste a esboçar uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava na encruzilhada de Busse e acabava em minha porta. Meu Deus, vai andando... Não ando na encruzilhada de Bruce. E acabava em minha porta. E como ocorrera com todos os outros sons precedentes, ouvia-se, mas nada se via. Finalmente, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio. Nossa, mas 2 anos e meio é muita coisa. Fecha aspas, agora vem Kardec. Algum tempo depois, a senhorita Clairon obteve, por intermédio da dama idosa que tinha sido amiga devotada do senhor de S, o relato de seus últimos momentos. Então, acho que é agora que ela vai entender, né? A senhorinha que cuidava dele, do fã, mandou para ela essa correspondência. Abre aspas.
Ele contava todos os minutos quando, às 10 horas e 30 minutos, seu lacaio veio dizer-lhe que a senhora decididamente não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão em atitude de desespero que me apavorou e disse, desalmada, nada ganhará com isso. Persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida. Quis tentar acalmá-lo, mas estava morto. Ai, agora que ela aplicou Ela as coisas, entendeu né? agora, né? Meu pai, imagina. Gente, chamou, vai lá. Né? Ainda mais se estiver desencarnando, né? Dá um jeito e vai, né? Olha, então passou 2 anos e meio e depois que ela recebeu a carta. Então ela não dessa sabia, senhora, né? Ela não vinculou aquilo que acontecia ao espírito do cidadão que tinha desencarnado. No momento que ocorreu, né? Continua Kardec. Na edição que temos à vista, esse relato é precedido da seguinte nota sem assinatura. Aliás, a edição do livro dela que ele tira essa narrativa. Abre aspas para a nota, o relato. Eis uma anedota bem singular que, sem dúvida, induziu e induzirá as mais diversas opiniões. Ama-se o maravilhoso, mesmo sem nele crer. A senhorita Clairon parece convencida da realidade dos fatos que narra. Contentar-nos-emos em observar que, ao tempo em que foi ou se supôs atormentada por seu fantasma, contava ela de 22,5 a 25 anos, que é a idade da imaginação e que nela essa faculdade era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse, no início de suas memórias, que em sua infância não se entretinha senão com aventuras de fantasmas e de feiticeiros que lhe eram contadas como histórias verídicas. Então essa nota bem misógina, dizendo que 22 anos é a idade da imaginação, não sei aonde, né? Mas ainda mais naquela época que com 15 a mulher estava casando. Era. Agora 22 está tendo alucinação. É porque nessa época aqui, criança não tinha um conceito que a gente tem hoje de criança. Naquela época, o conceito de criança era um adulto pequeno. Tanto é que eles trabalhavam. Na cabeça daquela sociedade era um adulto pequeno. Então as crianças trabalhavam, os meninos trabalhavam, as meninas trabalhavam. E com 12, 13 anos já estavam casando. E esses 22 anos aqui já era, quer dizer, quase idosa, né? Continua Kardec. Conhecendo o assunto somente por meio do relato da senhorita Clairon, só podemos julgá-lo por indução. Eis o nosso raciocínio. Esse fato, descrito em seus mínimos detalhes pela própria senhorita Clairon, tem mais autenticidade do que se tivesse sido narrado por terceiros. Acrescentemos que, ao escrever a carta em que o fato está relatado, contava cerca de 60 anos, já passada a idade da credulidade de que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé da senhorita Clairon a propósito de sua aventura, mas admite que ela tenha sido vítima de uma ilusão. Que o fosse uma vez, nada haveria de extraordinário. Porém, que tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afiguraria bem mais difícil, como mais difícil ainda é supor que essa ilusão houvesse sido compartilhada por tantas pessoas, testemunhas oculares e auriculares dos fatos, e pela própria polícia. Quando dos fatos dos tiros, ela e o intendente também pegaram as suas bofetadas. Para nós que conhecemos o que se passa nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a temos como provável. Ou seja, ele não diz que aconteceu, nem que não aconteceu, mas que é provável de acontecer sim. Nesta hipótese de ter acontecido, não vacilamos em pensar que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou o espírito do Senhor de S. Se, sobretudo, atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras
com a duração dos fenômenos. Havia ele dito, abre aspas, persegui-la-ei depois de morto, tanto quanto a persegui em vida, fecha aspas. Ora, suas relações com a senhorita Clairon haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto o das manifestações que se seguiram à sua morte. Algumas palavras ainda sobre a natureza desse espírito. Não era mau, e é com razão que a senhorita Clairon o qualifica como um pobre diabo. Mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. Porque se ele fosse bondade, ia deixá-la em paz muito antes de morrer, que ele ficou perseguindo ela 2 anos e meio ainda vivo. A paixão violenta sob a qual sucumbiu como homem prova que nele as ideias terrestres eram dominantes. Os traços profundos dessa paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que, como espírito, ainda se achava sob a influência da matéria. Por mais inofensiva fosse sua vingança, denota sentimento poucos elevados. Então, perturbar os outros, ficar gritando toda hora, fazer de propósito, então, já sabe, terceira ordem, como aprendemos. Se, pois, quisermos reportar-nos ao nosso quadro da classificação dos espíritos, não será difícil assinalar-lhe a classe. A ausência de maldade real naturalmente o afasta da última classe, a dos espíritos impuros, mas, evidentemente, mantinha-se ligado a outras classes da mesma ordem. Nada nele poderia justificar uma posição superior. Está no canal o estudo detalhado dessas classes e a gente já falou aqui, terceira ordem. Uma coisa digna de nota é a sucessão dos diferentes modos pelos quais manifestava sua presença. Foi no mesmo dia e no momento exato de sua morte que ele se fez ouvir pela primeira vez, e isso em meio a um alegre jantar. Quando vivo, vi a senhorita Clairon, pelo pensamento, envolvida por essa auréola que a imaginação empresta ao objeto de uma paixão ardente. Ou seja, ele não conhecia ela, ficava só na imaginação, né? Ai, minha deusa, minha musa. E aí é isso que ele está falando, né? É isso que ele está dizendo. Essa auréola de imaginação empresta ao objeto de paixão ardente. Mas, uma vez desembaraçada a alma de seu material, de seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. Lá está ele, ao seu lado, e a ver cercada de amigos. Amigos assim... Ele grifou esse amigos, né? Amigos muito íntimos, né? Tudo lhe excitando o ciúme. Por sua jovialidade e encanto, ela parece insultar o seu desespero, que se traduz por um grito de raiva repetido todo dia à mesma hora, como se a censurasse por se haver recusado de o consolar em seus últimos momentos. Lembra aquele que eles caíram no chão, que levaram uma bofetada? Ela levou e o rapaz também? Esses amigos não, né? Mas esse daí era um inspetor de polícia também. Mas estava lá na janela, tava na né? janela. Levaram ali os dois, levaram um bofetão e era uma artista famosa, sabe os artistas, né? É isso que a gente tem que entender, né? O perigo, né? O perigo da beleza física, o perigo da posição que se ocupa, porque a gente não sabe o que pode despertar no coração do outro, né? Nesses casos, essas pessoas. E aí, no caso, ela nem citou nada, era só a presença dela, é. Aos gritos se sucedem os tiros, inofensivos, é verdade, mas que no mínimo denotam uma raiva impotente e a intenção de perturbar seu repouso. Você me fez lembrar agora, eu não me lembro onde quem contou, não sei se foi o Divaldo, não me lembro agora, que uma senhora se apaixonou pelo Chico. O Chico deu uma palestra, né, e se apaixonou pelo Chico. E aí ele deu aquela risada e disse, não é por mim, é por Emmanuel. Porque a palestra quem deu foi o Emmanuel. E ela olhava e via, né, o Chico ali, né, totalmente envolvido, né? Não, foi por Emmanuel. Ela também com alguma sensibilidade. Ele, o pequenininho, né? Tadinho. Ai. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno. Retorna, sem dúvida, a ideias mais sadias
parecendo haver readquirido o domínio de si. Restava-lhe a lembrança dos aplausos de que ela era objeto e ele os repete. Finalmente, diz-lhe adeus por meio de sons que lembravam o eco dessa voz melodiosa que em vida tanto o fascinara. Então é interessante notar que Kardec leu, mas ele diz que é provável e dá a sua opinião do que poderia ter sido. E não diz que aconteceu e que foi isso. Né? Mas que, como dizer assim, eu já lidei com esse tipo de situação, isso existe. Que isso existe, existe. Agora, eu não sei se o que aconteceu lá, o que ela está contando no livro, se isso é autêntico, né? Pois é, porque 2 anos e meio é complexo, né? É provável, como ele diz. É provável, né? Se aconteceu ou não, não sei, mas é provável. E pode ser por essas causas que ele sai levantando. Isolamento dos corpos pesados. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Então a gente está bem em meio ao movimento das mesas girantes e que foi uma febre na França, então ele está falando sobre isso. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, menos comuns, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo, os registros do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Nós mesmos, Kardec fala, confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhes a realidade. O fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sob os nossos olhos nas reuniões que outrora aconteciam na casa do Sr. B, na rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. Então, Kardec frequentou muitas reuniões, muitas sessões, então ele está falando do que ele viveu, do que ele experimentou, não é de ouvir falar. Né? 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas, todas pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de horas, 25 minutos, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento. Lembrando que a mesa era a mesa o quê? Maciça. Maciça, super pesada. Então, a gente sabe que aqui é necessário uma doação e combinação fluídica. Então, quanto mais pesado o móvel, maior força fluídica. Então, é por isso, por exemplo, tem médios que têm a capacidade, é um médio de efeito físico, mas que não consegue doar muito fluido. Então, ele consegue movimentar uma caneta, coisas menores, mas não teria como movimentar uma mesa pesada dessa. E aqui ele fala assim, se põe em movimento a despeito de seu peso de quase 100 quilos. 100 quilos. Então aí quer dizer que nesse local deve existir, ou na proximidade, que eles também podem utilizar médio da proximidade, porque isso é a revelia do médio de efeito físico, esse fluido para poder movimentar essa mesa. Porque a gente não pode imaginar que o espírito está segurando com a mão dele e levantando a mesa. Não, gente, é uma combinação de fluido, a vontade do espírito, o fluido do espírito, mais o fluido do médium, manipulando esse FCU. E só acontece isso tudo se tiver a permissão de Deus. E a permissão de Deus é justamente, lembra que o fluido cósmico universal, ele conduz o pensamento de Deus. É por isso que a gente diz que Deus ele é onipresente, onisciente, porque
tudo está mergulhado no fluido. E o fluido exterioriza o pensamento de Deus. Então nós estamos no pensamento de Deus. Complexo, né? Deslizava para a direita ou para a esquerda no assoalho, dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas, levantava-se depois, ora num pé, ora no outro, até formar um ângulo de 45 graus. Então, olha só, se eles dissessem para a mesa, vá para o lado direito do salão, a mesa ia para o lado direito. Então, aí já é um fenômeno, além de efeito físico, um fenômeno inteligente. Porque não é um movimento mecânico, é um movimento inteligente. Ele diz, vá para a direita, a mesa vai para a direita, vá para a esquerda. Então, a mesa estaria obedecendo um comando, logo é uma ação inteligente. E até ela ficar ali no ângulo de 45 graus. E balançava com rapidez, imitando o movimento de baloiço do navio. Tu já pensou? Lembra que ela pesa 100 quilos. Se, em tal posição, os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se dessa forma no espaço sem qualquer ponto de apoio durante alguns segundos para cair em seguida com todo o seu peso. Alguns segundos, porque lembra que é utilizado o fluido, não é o ectoplasma. Ninguém vai perder peso fazendo isso. No ectoplasma se perde peso. Por isso que é muito complicado para a saúde do médium. Aqui eles utilizam, é uma combinação fluídica, isso está muito bem escrito lá no livro dos médios, que vai retratar só o fenômeno dos efeitos físicos, né? O movimento de efeito físico. E lá no livro dos médios, há casos, com certeza não é uma mesa de 100 quilos, mas de mesas que levantam, que encostam no teto. Lembrando que o teto naquela época não é essa coisinha hoje que parece que a gente está numa caixinha, né? Principalmente os apartamentos. O pé direito era muito mais alto. Então ficava lá, e para confirmar que ninguém estava tendo uma ilusão, eles soltavam a mesa e ela se despedaçava no chão. Será que foi? Será que não foi? Tá aí, tanto é que a mesa está toda quebrada. Não né? foi uma alucinação de ninguém. Deve ter sido fantástico. Era fantástico. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé e seu baloiço produziam-se mais ou menos à vontade, várias vezes durante a reunião e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessível à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas, que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo pensamento de fraude e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem qualquer proveito. Então porque não cobrava nada, né? Eram reuniões sérias aqui na casa do senhor B. E ele fala do caráter do senhor B. Então, para que ele ia ficar fazendo embuste na casa dele toda semana a troco de nada? Então, isso era uma das coisas também que ele chama a atenção. Narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa adejar, abanar no espaço, qual se for uma pluma. Porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem o ponto de apoio. Esse isolamento é essa flutuação, né? Sem o ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida.
Também não diremos que bastava estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que no mesmo instante a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos a bem da verdade que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. Ou seja, a mesa não levantava e para a direita, para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Não. Tem um processo lento aí que ela ia fazendo. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma, e por alguns instantes nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Até porque não podia espantar, assustar. Então, até os movimentos iniciais, é como se olha, isso aqui pode acontecer. Agora, imagina saber já sair, ia sair todo mundo correndo. Então, é necessário realmente, como eu disse, a coisa foi paulatino, né? A coisa foi crescendo calmamente. Muitas vezes, teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. Porém, quando tivermos sido testemunhas, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Lembrando que é o primeiro ano da Evista e ele está dando esses recados, né? Quando for eu que for participar, vou dizer eu que vi, para não ter equívocos de interpretação, né? Se no fato relatado acima nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Não, ele está dizendo, o que não é uma ironia, né? É. Depois, se a gente não falar bem, o que não vai ser daqui a um tempo, quando sair da boca aqui dos tiktokers, né? Quem conta um conto... aumenta um ponto. Se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo. E, todavia, nada é mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e começa a outra. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas, há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo ao qual o bom senso fará justiça. Então, as mesas pesadas se flutuam, mas não é a toda velocidade, igual o desenho animado, que a gente ia zoom, que até a toalhinha da mesa ia para trás, assim, zoom, pega. Então, assim, para dizer que aí começa a superstição. Olha, eles se reúnem e as mesas ficam voando lá para onde estão, eles ficam estudando e as mesas de cadeira balançando. Não, não é assim, e ele está fazendo bem essa chamada de atenção. E assim finalizamos mais um artigo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por essa oportunidade de encontro, de trabalho e de estudo.
e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.